Fala galera, eu sou o professor China e esse é mais um vídeo onde a gente está discutindo as questões do Enem 2019. A questão de hoje é a questão 156 do caderno amarelo. Vamos a ela. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de faces, arestas e vértices. Essa é a relação. Vértice mais face igual a aresta mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura, esse aqui. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. É o exemplo dessa aqui atrás e essa aqui. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então, o que ele quer? Saber se esse poliedro satisfaz a relação de Euler, e aí, se satisfizer, é a letra D. Se não, vai satisfazer alguma dessas aqui. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, descobrir o número de arestas, o número de faces e o número de vértices. E aí, tentar não, ver qual relação a gente consegue e com certeza vai ser uma dessas aqui. Então vamos lá. Olhando as arestas, tá? Então as arestas é a intersecção entre faces. Então eu vou contar aqui as que estão na vertical. É 1, 2, 3, 4. Na horizontal temos mais 4 aqui, ó, na base. E mais 4 aqui na base superior. Então nós temos 12 arestas. Olhando agora essa concavidade aqui, ó, nós temos também 4 na vertical, 4 na base, 8 e 4 na base superior aqui, 12. 12 mais 12, 24 arestas. Vamos analisar os vértices. O que são os vértices? O encontro das arestas. Então nós temos aqui, olhando esse poliedro aqui, sem a concavidade, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Analisando agora aqui a união das arestas dessa concavidade, nós temos também mais 8, que dá um total de 16 arestas. E, por último, as faces. Nós temos aqui, ó, uma, essa que está aqui escondida, 2, essa que está escondida aqui, 3, com a que está aqui na frente, 4, essa de cima aqui, ó, 5, com a de baixo, 6. E aí nós vamos ter essa aqui, 7, essa parede aqui com essa aqui, 8, essa aqui, 9, 10, 11, né? 11 faces. E aí a gente substitui, colocando na ordem os valores arestas, faces e vértice, como está na relação de Euler, a gente tem o quê? Que vértice mais face vai ser igual a aresta mais uma quantia que a gente não sabe quanto é. Na relação de Euler é 2. Mas aqui, aí a gente soma 16 vértices mais 11 faces, dá 27. É igual a arestas, que são 24, mais quanto? Né? 27 é igual a 24 mais quanto? Mais 3. Então a relação que satisfaz esse poliedro não convexo é vértice mais face igual a aresta mais 3. Que é a alternativa E de escola. Vamos a mais uma questão do caderno amarelo do Enem 2019. A questão 157. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Por exemplo, plano E, 40 meses, ou seja, o cliente precisa ficar 40 meses, né, com o tempo mínimo lá para esse investimento, para depois poder sacar ou movimentar. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicial aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações, log de 2, 0,30 e log de 1,05, 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível,
deverá optar pelo plano. O que a gente vai precisar? Da fórmula do montante, né? Que montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. E aí o período que ele quer é o menor, né? Seja uma dessas carências aí, mas que seja a menor carência. Para quê? Para que o valor investido, R$200, depois de somado ao juro, duplique, ou seja, torne 400. Então é só a gente substituir os valores. Para isso, a gente transforma a taxa de porcentagem decimal, basta dividir 5 por 100, dá 0,05, e aí substitui os valores. Capital 200, 1 mais a taxa, 1 mais 0,05, elevado ao período, que é o que a gente quer saber. Isso, nesse período N aqui que a gente está buscando, esse valor vai ter que duplicar, né? De 200, então vai para 400. Então, veja, dividindo ambos os membros por 200, aí nós temos que 400 por 200 dá 2, e 200 por 200 sobra apenas 1,05 elevado a n. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o log, tá? Aplicando o log aqui, nós temos log de 2 é igual a log de 1,05 elevado a n. Aplica a propriedade aqui, esse n fica multiplicando aqui o log, e agora a gente pode substituir essas aproximações aqui que ele já deu. Log de 2 eu vou substituir por 0,30 e log de 1,05 por 0,02. Então, para descobrir o período que é n, basta dividir 0,30 por 0,02 e vão dar 15 meses. Então, o plano que tiver essa carência de 15 meses é o plano que esse cliente vai aderir, que no caso é o plano B, que está na alternativa B de Brasil. Vamos a mais uma questão, a questão 158 do caderno amarelo do Enem 2019, que diz o seguinte: muitos restaurantes servem refrigerante com copos contendo limão e gelo. Suponha um copo no formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 cm, altura 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 cm de diâmetro e 0,5 de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para o π. O valor máximo do refrigerante, em centímetros cúbicos, que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a... Aí temos as alternativas. Bom, pessoal, essa questão a gente vai precisar da fórmula do cilindro, já que o copo tem esse formato, né? E as rodelas de limão também. Então, o volume do cilindro a gente calcula com área da base vezes altura. Como a base de um cilindro é um círculo, então o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado, né? Que é a área da base, vezes a altura do cilindro. E vamos precisar da fórmula do cubo, que é aresta ao cubo. O volume do copo ele é calculado somando o volume do gelo, mais o volume do limão, mais o volume do refrigerante. O volume do copo é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, onde o raio do copo é 3, ó, já que o diâmetro é 6, o diâmetro é 6, e a altura é 15. O volume do gelo é aresta ao cubo e a aresta mede 2. O volume do limão, da rodela de limão, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que também tem a forma cilíndrica, de raio 2, né? Já que o diâmetro é 4, e a altura 0,5, que é a espessura. E o volume do refrigerante é o que a gente deseja. Então a gente vai calcular o volume do copo e diminuir do volume do gelo e do volume do limão. O que sobrar é do refrigerante. Então, fazendo isso, substituindo os valores, né? Agora lembrando que cada volume do gelo eu vou multiplicar por 3, porque são 3 cubos, e o volume da rodela de limão eu vou multiplicar por 2, porque tem 2 rodelas de limão no copo. Então, substituindo os valores, então 3 ao quadrado, que é o raio do copo, vezes 3, que é o π, ele mandou aproximar para 3, vezes a altura 15.
2 ao cubo, que é a aresta do cubo, vezes 3, porque são 3 pedras de gelo. E aqui 2 vezes π, que é 3, vezes um raio ao quadrado, vezes a altura, que é 0,5. Fazendo essas contas, a gente tem que 405 é igual a 24, mais 12. Aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, dividido por meio aqui dá 12. Aqui é 2 ao cubo é 8, vezes 3, 24. E aqui é 9 vezes 3, 27, vezes 15, 405. Então, a gente tem que o volume do copo 405 é igual ao volume do refrigerante do limão, que é 36, perdão, do gelo do limão, que é 36, mais o volume do refrigerante. Então, basta subtrair ambos os números, 36 aí, que a gente vai ter que o volume do refrigerante é 369, tá? Alternativa C de Capela. Próxima questão, 159 do caderno amarelo do Enem 2019, que diz assim: uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Primeira, um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e câmera 2, conforme a figura. Segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Então, nós temos essa aqui. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dessas, dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi... Então, o que é essa questão? Em resumo, ele dá a primeira informação, que são as coordenadas no plano cartesiano da câmera 1 e câmera 2, e te dá umas relações que contêm exatamente a reta onde estão as possíveis posições que estão equidistantes da câmera 1 e da câmera 2. O que é equidistante? Tem a mesma distância para a câmera 1 e para a câmera 2. Tá? O que a gente precisa usar essas informações para saber qual dessas relações é a correta. Então, veja só, gente. Então, vamos analisar aqui. Ó. Um ponto bem conhecido, que tem a mesma distância da câmera 1 para a câmera 2, é o ponto médio do segmento que liga essas 2 câmeras. Só que não existe apenas esse ponto. Existem vários pontos, na verdade infinitos pontos, onde essa câmera pode ser instalada de tal maneira que a distância para a câmera 1 e para a câmera 2 seja igual. Você traça uma reta perpendicular a esse segmento e você tem um lugar geométrico desses infinitos pontos, que é essa reta aqui em azul é descrita por uma dessas relações aqui. Tá? Então, se a gente pegar um ponto genérico aí, ó, esse ponto genérico, vamos colocar aqui o ponto P, ó, ponto genérico, que ele representa qualquer um desses pontos aqui, ó, tá? E nós temos 2 pontos conhecidos, o ponto B, que é a câmera 1, que tem 3 para x e 1 y, e o ponto 2, que tem 2 para x e 4 y, que são as coordenadas da câmera 2. Tá? E basta que a gente calcule a distância, né, de distância de P para A, vai ser igual a distância de P para B, conforme diz a questão aqui. Então, é só a gente utilizar, né, a distância do ponto A para P, a distância do ponto B para P, e igualar essas distâncias. Então, fazendo isso, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, na raiz, essa é a forma da distância, por quê? O 2 aqui é o ponto A, o x do ponto A, e 4 é o x do ponto B. O y do ponto A, perdão.
3 é o x do ponto B e 1 é o y do ponto B. Então, eliminando as raízes aí, elevando ao quadrado, e desenvolvendo esses quadrados aqui, ó, né, nós temos essa expressão aqui está grande, mas observe que esse x ao quadrado aqui, ó, eu posso subtrair x ao quadrado dos dois membros, que eu tenho aqui nos dois, e y ao quadrado também nos dois membros. E aí a nossa fórmula fica menos 4x menos 8y mais 20 igual a menos 6x menos 2y mais 10. O que a gente faz agora? Como as relações que a gente vai analisar, todas elas têm um y isolado aqui, a gente vai isolar o y nessa equação aqui. Para isso eu vou tirar esse x daqui. Como é que eu tiro menos 4x? Somando 4x nos dois membros. Vou retirar esse y daqui, ó, que precisa estar só no primeiro membro. Como é que eu retiro menos 2y? Somando os 2y nos dois membros. E vou retirar esse mais 20 daqui, então eu subtraio 20 nos dois membros. Quando eu faço isso, eu elimino aqui, ó, 4x menos 4x, 2y menos 2y e mais 20 menos 20. Então, o que não sobra aqui, ó, é menos 8y mais 4y, ou menos 8y mais 2y, dá menos 6. E menos 6x mais 4x dá menos 2. Mais 10 menos 20 dá menos 10. Dividindo ambos os membros por menos 6, aí a gente vai ter que y é igual, simplificando, dividindo aqui por 2 os dois membros, dá 1/3. Aqui por 2 também vai dar 5/3. Menos com menos é mais, menos com menos é mais. Então a relação é a letra que contém a relação 4, letra D de dado. Vamos a mais uma questão do Enem 2019, do caderno amarelo, a questão 160. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AT em 3 partes iguais. Daí a gente já tira aqui BM é igual a MC, ó, já que é ponto médio, e esses 3 segmentos aqui, ó, AP, PQ e QD, também são os 3 aqui do mesmo tamanho. Pelos pontos B, M, C e P e Q, são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos ao trapézio conforme a figura. Então está aqui esses 5 triângulos. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é... Então, gente, é só usar algumas definições de geometria. Veja. Primeira delas, né? O trapézio. O trapézio, ele tem as bases paralelas. Então, a altura desses triângulos aqui são limitadas por essas bases. Então, esses 5 triângulos aí têm a mesma altura. Tá? O que ele quer? A razão para que esses triângulos tenham áreas iguais. Então, eu sei que BM é igual a MC, tá? E preciso saber o tamanho de AP, PQ e QD em relação a BM e MC. Para isso, é só lembrar da fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Como ele quer que esses triângulos tenham áreas iguais, se a altura deles já todas são iguais, o que precisa? Precisa que B, que é a base, também sejam iguais. Tá? Não tem como eles terem áreas iguais, sendo que as alturas são iguais, repetindo por quê? Porque os triângulos são limitados pelas bases desse trapézio. Então todas as alturas aqui são iguais. Então é obrigatório que as bases sejam iguais. Ou seja, BM congruente a MC, congruente a AP, congruente a PQ, congruente a QD. Todas essas bases aqui iguais. Então, se elas são iguais, vamos chamar de X. Então, a base BC tem 2x e a base AD tem 3x. Então, fazendo a razão, BC sobre AD, temos 2x sobre 3x, que dá 2/3, alternativa B de Brasil. Então, gente, essas foram as questões de hoje. Eu peço a vocês que curtam, deixem seus comentários, compartilhem
Esses vídeos podem ser muito importantes para quem está estudando para o Enem de 2020. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.